é um lugar ruim para você ter clareza mental. Já tá gravando? Tá. Cri. Assim, tu já percebeu alguns sintomas em ti? Tipo, depois que tu começou a usar mais a internet e começou... Ou quando tu acaba de, tipo, rolar muito teu feed do Instagram, tu percebe alguma coisa em ti? Então, isso é uma coisa que a gente está vivendo, que é essa troca de Instagram e de consumo excessivo de conteúdo para focar um pouco em livros e na escrita das meditações que a gente tem com os livros. Até por isso que a gente pensou nesse tema. Só que também é algo que a gente está fazendo há uma semana. E eu tive essa experiência de... Eu acabei hoje de ler aquele livro do Aprenda a Roubar como um Artista, e estava escrevendo um pouco. E aí ontem eu comecei de novo a ver muitos vídeos no YouTube pensando em negócios para criar e como fazer, e eu comecei a ver muitas opções, muitas coisas que eu achava interessante, que eu queria testar, mas que eu ficava sem saber por onde começar e qual fazer, e fiquei de novo naquele espiral de um limbo absurdo. Mas assim, por mais que todo mundo fale que a geração Z, né, que é a nossa geração, ela foi a pioneira da internet, a gente não nasceu já com a internet, né, com o Instagram, assim, em si. Por exemplo, eu lembro que quando eu tinha uns 7, 8 anos, o meu avô comprou o primeiro computador lá em casa, mas assim, tinha aqueles joguinhos da bombinha e tinha internet assim, mas não tinha muita coisa pra fazer na internet em si, né? Depois disso veio o Messenger, o Orkut, o Facebook, mas ainda assim não era tão bombardeado de informação quanto começou a ser, principalmente depois da pandemia, quando começou o TikTok e o Reels, né? Então, depois dessa mudança do estilo da internet como ela é hoje em dia, tu conseguiu sentir alguma mudança, assim, em ti? Porque, por exemplo, antes eu usava muito meu TikTok e eu ficava muito tempo ali rolando e rolando. Depois que eu desinstalei ele, eu consegui sentir algumas diferenças em mim. E também como eu usava isso com uma fuga, assim, sabe? Quando eu tô entediada, eu já corria pra lá e a partir do momento que eu não tinha mais o TikTok, eu tinha que lidar com o meu próprio tédio, sabe? Então, tu sentiu alguma diferença entre essa mudança da internet? E quem nasceu nos anos 2000 pegou aquela transição, né? Que eram os celulares de botão, e aí depois vieram os smartphones e as coisas, né? Que daí, enfim. Mas é que eu não sei, depende, porque tem gente que usa muito para passar tempo e consome, tipo, coisas, entre aspas não, coisas que são inúteis, né? Tipo, aquele vídeo das garrafas cheias de líquido de vidro caindo da escada que a gente viu, tipo, né? Sim. Ou, tipo assim, aprenda como fazer uma boa redação. Daí você quer aprender a escrever, tipo, aprenda como fazer seu primeiro livro. 10 regras para ter um livro de sucesso. E daí tu fica consumindo esse conteúdo e nunca faz nada, né? Sim, porque é um conteúdo que se perde muito fácil, né? São várias Tipo, ideias, né? se tu vai ver, eu tô lá no Instagram, vejo muita coisa legal e diferente, só que no final eu não lembro de quase nada. Vamos supor, eu passei 1 hora rolando o Reels, no final eu não lembro de praticamente nada. E eu tô um pouco exausta mentalmente falando, né, pra fazer algo também. Então, tipo, se eu precisasse criar algo depois de ter consumido todo aquele conteúdo, é muito mais difícil, né? Do que tu tá, por exemplo, entediado, pensando em fazer alguma coisa. Tu não sabe por onde começar, né? Tipo, tu tem muitas informações que não te levam a lugar nenhum. Tipo, elas te dão um caminho. Essa ideia aqui é legal. Só que aí tu continua lá na internet pesquisando mais sobre aquela tipo de ideia e vão tendo mais conteúdos. E tu tá avançando no conteúdo, mas tu não tá avançando na tua vida real, né? Mas eu acho aplicando aquilo. Eu acredito que é porque também, depois de passar muito tempo rolando o feed, tu fica num cansaço mental, sabe? Por exemplo, imagina que tu ficou ali 1 hora rolando e depois tu quer criar alguma coisa. É muito mais difícil do que tu tá entediado
Aí teve Sim. uma ideia e tu falou assim, não, agora eu vou fazer, entendeu? Porque tu já gastou a tua energia consumindo. Sim. Enquanto tu tá entediado, tu tá, tipo, procurando algo pra fazer. Daí tu acha a ideia e tu vai querer executar, né? Porque é um falso inteligente, por mais que as pessoas... eu consumo... Por exemplo, tem uma amiga minha que ela tá fazendo um técnico de enfermagem, né? E ela fala que ela consome muito conteúdo de técnico no TikTok. Mas eu acredito que, tipo assim... tá, é por entretenimento. É tipo, eu gosto de consumir esse conteúdo. E não que isso vai te levar a um resultado melhor, sabe? Vamos supor, tu viu ali um vídeo e tu parou nesse vídeo do TikTok, tu não vai aprender ou ser melhor. Tarde, povo. Continuando de onde paramos. Não sei onde a gente parou. Você tava falando alguma coisa da tua amiga lá que vê muita coisa de TikTok de enfermagem, eu acho. Então, basicamente é isso, né? Que a pessoa que consome, tipo, um conteúdo que tem ligação com o meio profissional dela. Ou faz sentido, a gente trabalha com marketing, a gente quer seguir pessoas que têm profissões parecidas ou que têm ideologias parecidas, princípios parecidos, mas não é isso que vai formar o teu caráter, o teu conhecimento de verdade, entendeu? Eu acredito que isso talvez seja tipo uma ponte pra tu tá consumindo o tipo de conteúdo que agrega pra ti, mas, por exemplo, eu vi um post legal sobre social media, mas eu quero me tornar uma social media. Eu não vou aprender tudo ali com esse post do Instagram raso, entendeu? Então, tipo, eu segui isso, gostei disso e agora eu vou atrás de um conhecimento mais profundo sobre isso. Sim, mas aí, por exemplo, daí tu vai lá, normalmente essas pessoas fazem estratégias, tudo bem, a gente tá entrando em outro assunto, mas elas fazem estratégias de conteúdos mais rasos e rápidos numa rede social e conteúdos mais profundos e densos no YouTube, por exemplo. Então tu vai lá, gosta do que ela postou de raso, segue ela e recebe um convite para participar de uma hora de aula sobre social media. Daí tu assiste e tu até entende, tá, poderia começar, mas tu não se sente preparado, aí tu vai lá e o algoritmo vai te recomendando outras pessoas que tu também acha interessante, que tu consome, aí começam a aparecer vídeos sobre, e tu vai consumindo vídeos e tipo, primeiro era, 3 passos para você começar como social media. Aí depois tu já tava tipo, vendo técnicas de como subir uma campanha, como se tu tivesse, como se a tua mente no assunto estivesse lá na frente, mas as tuas ações não estivessem acompanhando. Então, tipo, é como se tu já tivesse 10 mil seguidores virtuais ali que não existem na tua cabeça pelo teu nível de conhecimento, mas pelo nível de ação não. Mas isso, tipo assim, eu não acredito que a pessoa vai conseguir só consumindo conteúdo de Reels e Instagram chegar realmente num nível bom e as ações dela acompanhando, entendeu? Eu acredito que esse é o mal da rede social de hoje, porque ela acaba te viciando, né? Tipo, é o vício ali de rolar. Não aplicar, né? E de ficar rolando, entendeu? Porque se tu vai lá e vê um post de uma pessoa e daí sim tu vai pro conteúdo dela mais profundo, talvez compre um curso e aplique, esse seria o passo a passo correto, na verdade, né? Tipo, vi ali, me interessei pelo assunto. Tipo, limpar o excesso de informação, filtrar o que é, tipo, 10 passos para começar. Sim. Bota os 10 e começa a executar, foca em executar os 10 e não em continuar vendo. Então, tem até uma moça que eu gosto de assistir os vídeos dela, a Alana, que é uma psicóloga, né? Que ela fala desse problema de excesso de opções. É isso, né? O excesso de opção, tu vê que tem muita coisa boa pra fazer e tu acaba não tomando decisão nenhuma. Ou tu toma uma decisão, desiste e vai pra outra. Toma uma decisão, desiste e vai pra outra. Então, eu acredito que se saber limitar, né, esse teu consumo de dopamina rápida, de Reels, TikTok, e não usar isso como base de aprendizado, né? Então, tipo assim, se eu gosto de seguir tal pessoa que me ensina, entra ali no perfil da pessoa, vê algumas coisas e parte pro próximo passo. Ou às vezes não, tipo, desculpa te interromper, mas às vezes não levar isso como aprendizado, né? Então, tipo assim, rede social é aqui, minha meia hora de entretenimento,
que eu vou consumir coisas que eu gosto e depois o meu aprendizado é outra coisa, né? É uma hora que eu não vou estar, tipo assim, deitado na minha cama rolando, né? Eu vou estar, Ou tipo, até, sim. tipo assim, às vezes eu não sou muito de consumir o conteúdo muito sem sentido, mas às vezes eu vejo, tipo, podcast de 2 horas enquanto eu tô fazendo alguma coisa da casa, mas às vezes aquilo não pode ter me dado um insight, mas não é a mesma coisa do que eu estudar aquilo, entender e aplicar, né? Entender que na verdade, Sem partir pro próximo, tipo assim, ó, pra mim, o que, se for relevante. Né? sei lá, o ruim do Reels, do Instagram, do TikTok, né, do Facebook, enfim, é que ele acaba te viciando mesmo, né? Tipo, liberando uma dopamina ali. Mas não tem nada demais no entretenimento em si, né? Por exemplo, se tu quer ouvir um podcast ali, tipo, às vezes é bom, é um assunto que tu gosta, que tu se interesse. O problema é as pessoas acabar considerando isso como estudo e acabar tirando alguns hábitos bons, tipo a leitura, sentar, estudar, né? Olhar pro livro. E, enfim, consumir um podcast não tem nada demais. Eu acho que o problema é tu achar que isso vai te tornar um especialista em algo, né? Sim. O que eu quis dizer foi no sentido de, tipo assim, às vezes eu vi um comentário sobre isso, né? Pra não ficar, quantos livros que eu vou ler esse ano, entendeu? Vou ler 30 livros esse ano, vou ler 40, fica uma competição de quem lê mais livros. Mas porque a quantidade de livros que tu vai ler não significa que tu vai realmente aprender e se tornar uma nova pessoa com o que tu leu, mas o fato de tu entender o que tu leu, né? E às vezes a velocidade de leitura rápida não te faz absorver e entender o mesmo tanto que tu conseguiria entender se você, por exemplo, lesse um capítulo e escrevesse com as tuas palavras o que tu entendeu, né? Ou visse um vídeo ensinando algo e tirasse o entendimento daquilo e depois convertesse num plano de ação, que é talvez o que a gente está fazendo agora. Então a gente estava nessa de consumir muitos conteúdos, ter muitas ideias. A gente até, lembra, antes começou algumas coisas que não deram sequência, porque talvez a gente continuou consumindo conteúdo e mudou de ideia e de caminho, mas agora a gente teve essa proatividade de cortar o consumo de conteúdo excessivo, assim, né? Por exemplo, porque eu concordo que você pode ter de 30 minutos por dia, 1 hora, o tempo que você determinar para lazer, tipo, realmente ver por propósito algum, mas sabendo disso também, né? Mas enfim, o que eu quero dizer é que a gente fez isso de cortar o consumo de conteúdo excessivo, até que era de qualidade, vamos dizer assim, ensinamentos de coisas, e foi ler livros, onde eu senti que acalmou mais a nossa mente, nossos pensamentos, determinou algumas pessoas que a gente confia para seguir e ouvir e aplicar o que elas estão falando, e converteu depois isso num plano de ação, que é basicamente o que a gente está fazendo agora, né? De tentar, a gente estava muito perdido sobre assuntos, o que falar, mas a gente percebia que gostava das conversas que a gente tinha sobre o que a gente estava assistindo. Daí a gente converteu em, vamos gravar 2 vídeos por semana como meta, tipo, e ler 30 minutos por dia, meditar 30 por dia e gravar 2 vídeos por semana. E durante 90 dias fazer isso, né? E daqui 90 dias, que vai ter se tornado a nossa rotina, a gente aumentar a leitura para 1 hora, meditar 1 hora e gravar agora 3 ou 4 vídeos por semana, né? Daí 90 dias, repetir o ciclo e se tornar melhor. Talvez aplicando, né? Então, um exemplo prático da minha vida é quando eu fui aprender a dirigir, minha mãe queria me ensinar teoricamente, falando, aperta a embreagem e solta devagar, sem eu nunca ter dirigido. E aí, quando eu fui dirigir, a primeira vez fazendo isso, eu, soltei a embreagem e acelerei, só que eu soltei a embreagem com tudo e acelerei e não sabia o que ia acontecer, né? Tipo, na prática o carro saiu, cantando pneu. E quando eu fui pegar o carro e fazer, eu senti, como que faz com a embreagem, assim é melhor, assim é pior. Talvez a gente fazendo, a gente também, óbvio, né? A gente vê e adapta. Sim. Respondendo o que tu falou ali no início sobre livros, né? Quantidade versus qualidade. Eu acho que entra muito, assim, no nosso tema aqui, central, né? Que seria como a internet, ela te
faz perder a capacidade mental, assim, de certa forma, né? Tira a clareza de pensamento. Né? Então, assim, eu concordo em parte com o que tu falou, porque realmente, se tu quer aprender algo, tem que ser uma leitura mais analítica e mais focada. Mas ao mesmo tempo, eu acredito que separar o que tu quer aprender e aplicar na tua vida versus entretenimento, entendeu? Então, por exemplo, se tu vai ler um livro de romance pra entretenimento, tipo assim, é um entretenimento mais saudável do que ficar rodando o TikTok e tu pode ficar ali lendo rápido, não analiticamente, Claro. e sendo o teu tempo de lazer, né? Só que isso, só pra tu continuar, isso também te dá, na minha opinião, um repertório cultural, né? Tu vai ler esse romance e talvez num outro momento tu vai resgatar, tipo, essa Sim, porque referência, né? porque não é uma dopamina barata, né? Então é muito mais fácil. Tu tem que fazer um certo esforço pra estar ali lendo e teu cérebro, por fazer esse esforço, ele consegue lembrar muito mais rápido do que fazer só isso aqui com o teu dedo, né? Então, focando no tema que a gente tá falando, o escutar um podcast ou até mesmo ler um livro como forma de entretenimento é mais saudável, acredito eu, pro teu cérebro e pra tua vida, assim, do que ficar rodando TikTok. Não que eu não faça nunca ou que seja horrível, né? Porque tem muitos conteúdos bons e legais. O problema é que tu não ter consciência de que isso é um vício também e que acaba prejudicando a tua mente, teu estilo de vida, proporcionando ansiedade, enfim. Que eu vejo dois caminhos, né? Se tu segue pessoas que, tipo, te ensinam a crescer na vida e tal, e fazer coisas que vão te levar pra frente, tu vai ficar preso em assistir e nunca fazer, né? Ou se tu consome só, tipo, vídeos engraçados, memes e fofocas, tu vai continuar também preso em coisas, as duas, querendo ou não, são a mesma coisa, né? Só que um tu nunca aplica... Talvez se sinta um pouco mais satisfeito, né? Como se tu estivesse aprendendo alguma coisa, mas na verdade tu não tá. É como se tu, tipo, não, mas eu não tô consumindo vídeo de dancinha, tô consumindo aqui um cara muito inteligente que fala, só que te dá uma sensação de estar aprendendo algo que é uma sensação um pouco mentirosa, assim, né? Sim. Só que a partir de que momento será que tu se sente tão, tipo, pressionado por estar consumindo coisas, vendo os anos passar e nunca ter feito nada a ponto de te levar a fazer, né? Então, eu acho que é muito de tomar consciência das coisas, né? Porque eu acredito que, tipo, muitas vezes tu vai vivendo no automático, tu tem um emprego que tu não gosta, tua família tá ruim e, tipo, teu momento de prazer. Muitas vezes eu acabei fazendo isso. Meu dia tava muito cansativo, não tava tendo momentos de prazer. Meu momento de prazer era ali ficar rodando o Instagram, entendeu? Então, às vezes eu tava tão cansada mentalmente que eu só pensava, eu só quero ficar aqui um pouco pra me sentir um pouco melhor. Sim, mas uma pessoa que consome conteúdos de valor, em que momento Então, que mas ela eu para de acredito que consumir? tipo assim, se tu consome um conteúdo de valor e tu aprofunda nele, tu não vai ficar preso nesse vício, sabe? Nesse ciclo. Porque tem muitas pessoas que vão, tipo assim, comprar um curso. É porque quando tu compra, tu também sente a dopamina, né? Acompanha esse cara aqui, vou lá e compro o curso dele. A hora que eu passo o cartão, é legal, é um curso novo, vou pegar um caderno novo e vou começar agora vai dar certo. E daí eu repito isso com, tipo, 3, 4 mas cursos. imagina que tu faz isso, tu vai lá, tu consome esses conteúdos que são bons, teoricamente, aí tu compra um curso, tu não termina esse curso porque tu achou um outro curso que é muito melhor que esse curso que vai te tornar um milionário, aí no meio desse curso tu acha outro curso e acaba se tornando um ciclo que tu não sai, né? Tu só perde dinheiro. A diferença entre esse cara que assiste o meme é que ele perdeu dinheiro comprando curso e o meme é de graça. Não, mas é o que mais tem, tipo, porque também, agora que tu falou, eu também acho que muitas vezes, tu comprou o curso, meio que a pessoa não abandona todo o resto, né? Tipo assim, vou só assistir isso aqui e fazer só isso aqui, né? Ela ainda continua com as outras influências que muitas vezes contradizem com o que ela tá fazendo no curso, né? Tipo assim, às vezes o cara fala pra ela fazer A e ela continua vendo lá um conteúdo gratuito que fala pra fazer A mais B, né? E aí ela já fica com dúvida, um falou pra fazer A, outro falou pra fazer A mais B. Daí ela faz o A mais B misturado com o C que o cara do curso que ela comprou falou. Sim, imagina que, tipo assim, tu é uma pessoa, é o que mais tem na internet, né? Tu é uma pessoa
que tu quer largar o teu emprego CLT, que é muito ruim, que não te dá qualidade de vida nenhuma, e tu quer começar a ganhar no digital. E o digital, ele é, assim, ele é um... Não existe o certo, né? Porque se existisse o certo, era só seguir uma regrinha que tu chegaria lá. As coisas que são certas são assim, né? Existe um passo a passo. Mas no digital é um pouco de dedicação, para alguns é um pouco de sorte. E não tem uma regra específica para o sucesso no digital, entendeu? Então, cada um cria a sua teoria, né? Então, tipo assim, eu tenho o curso... Seus métodos, né? Seus métodos. Que fez, tipo, foi fazendo, adaptando e o meu, deu certo pra um, né? Isso deu certo pra mim. Mas vamos supor, a maioria das pessoas que compram o curso desse cara que deu certo pra ele, vamos supor, o curso IA Extreme. Porque o dele deu certo assim e ele ganhou dinheiro no digital assim. E agora eu vou te ensinar a ganhar dinheiro fazendo IA também. Tipo assim, a maioria desses alunos não vai conseguir, entendeu? Então a pessoa vê esse método e ela fica perdida nesse ciclo de consumir conteúdo. E às vezes... de ir fazendo e descobrir o dela, né? Exatamente. Então ela fica consumindo tanto conteúdo que em certo ponto ela tá aplicando ali no curso, vê que não tá dando certo e vê outro cara mostrando outro método e ele vai achar, não, esse aqui é o certo, e vai entrar nesse ciclo de comprar um monte de curso e nunca fazer o próprio método dela. Porque se a gente for ver quem ainda tem mais sucesso, as pessoas que têm o próprio método em si. Que veio do quê? Veio, tipo assim, da experiência própria, do único, né? De fazer diferente dos outros. Sem saber, de certa forma. Tipo assim, quando tu chega e não sabe nada, é legal, às vezes tu estudar, mas hoje em dia tem tudo de graça, tu entender, tipo, um pouquinho. Mas depois resta só o fazer, né? Exatamente. E aí fazer... E óbvio, né, também não dá pra dizer que o digital ele tem ondas, né? Tipo, tem momentos, sei lá, em 2013, gravar vídeo era meio que, qualquer um que gravava ia dando certo, né? Tipo, o Felipe Neto, o Keffer... Porque não existia, né? Os vídeos de Minecraft, meio que né? foi... Depois ele foi saturando, tipo aquela teoria lá, né? Do coisas antigas voltam e coisas novas ficam antigas e depois voltam de novo. E também, tipo assim, tu ser... Vamos supor, o YouTube foi uma aposta dessas pessoas, né? O YouTube não era uma plataforma tão grande e essas pessoas, querendo ou não, apostaram no início. E as pessoas que apostam no início das coisas, elas têm mais chance de dar certo. Querendo ou não, que muita gente, por exemplo, tem aquele outro aplicativo que é tipo um TikTok, eu não lembro o nome, mas... Twitch? Não, é tipo um TikTok mesmo, é literalmente um TikTok, só que meio mais fuleirinho, assim. E muita gente produziu conteúdo para esse aplicativo, só que não foi um aplicativo que cresceu tanto. Então, ninguém reconhece essas pessoas que ficaram grandes lá porque elas apostaram em algo que não deu certo. Sim, quem não tem sucesso, tipo, muita gente fez YouTube e teve sucesso, porque eles são conhecidos e tu sabe que eles teve, mas teve muitos que não são conhecidos. E eles poderiam ter criado um monte de conteúdo e o YouTube ter falido e ninguém ia saber quem eles são. Mas como eles apostaram em coisas que estão começando, né, tem mais chance. Por exemplo, no TikTok em 2020, era muito mais fácil tu crescer bastante do que hoje em dia. Hoje em dia ainda é possível crescer no TikTok, mas os grandes nomes, que são as referências do TikTok, começaram lá, que nem hoje em dia. Tipo assim, nem todos que começaram também chegaram lá. Também envolve a constância ali, enfim, todas as coisas. Tipo, se a pessoa desistiu no meio do caminho, né, ela não tá onde tá. Óbvio que ela tem o mérito dela. Até tu falou isso, acho que o vídeo tá ficando mais longo do que a gente gostaria, mas um exemplo disso, eu lembro que quando eu era bem mais novo eu acompanhava 2 canais de games sobre o mesmo jogo e um dos caras, tipo, tava crescendo o canal, ok, e um dos caras, ele, tipo, ia estudar, faculdade, coisa assim, ele parou o canal dele, mas era um canal grande já na época, e o outro cara que fazia a mesma coisa, tipo, apostou no canal, continuou, tipo, aquele jogo morreu, né, era daquela época, só que ele migrou pra outro, tipo, daí depois ele foi mais empreendendo, abriu uma agência, enfim, foi indo, né. E mais pessoas literalmente iguais, mesmo nicho, mesmo tema, só visão diferente. Um achou que não ia dar muito futuro e preferiu, tipo, estudar medicina e o outro apostou tudo naquilo, né. Sim. Mas o que a gente estava falando sobre a gente que
para ter mais clareza mental e pensamentos mais claros do que você quer fazer, para sair do lugar, a internet ela pode ser boa para te dar, apontar a direção, mas não para seguir o caminho diretamente, talvez. E eu acredito que, tipo, tomadas de decisões devem ser feitas de uma forma particular e não pela internet, né? Porque eu também tenho visto, tipo assim, que cada vez mais a gente mesmo também faz muito isso, que é passar a responsabilidade de uma decisão para ChatGPT, por exemplo, ou para consumir conteúdos até achar algo que faça sentido pra gente. Então eu acho que isso não faz muito sentido, sabe? Eu acho que as decisões devem ser tomadas diante do tédio e de decisões racionais e não enquanto tu está sendo influenciado no rolar da tela ali, sabe? Sim, mas eu digo no sentido de pesquisa de mercado, o que eu quero fazer da vida? Daí tu consegue... Sim, mas consumir eu conteúdo acho e que entender fazer uma pesquisa de mercado não vai ser rolando Reels no Instagram, né? Não, Reels não. Mas às vezes tu vai ver, nem o exemplo lá da enfermeira, tu vai ver vídeos sobre o que uma pessoa realmente faz no dia a dia. Sim, mas eu acho que no momento que tu tá fazendo essa pesquisa, tu não vai ficar, tipo, rolando o teu feed. Tu vai, tipo assim, agora eu vou procurar quem são as referências nessa área e vou olhar o perfil delas Exato. e dar uma analisada, né? Exato. E então, tipo, isso é positivo e é válido e é uma coisa que facilitou muito. E aí depois tu antigamente vai pra cá. partir para um plano de ação, né? Tipo, tu pode pegar livros que trazem conhecimento técnico, além dos que tu vai estudar na faculdade, né? Leitura obrigatória, mas tudo bem que enfermagem é difícil, não, você aplicando aqui na rua já, né? Mas Sim. aqui vai ser muito voltado para negócios, né? Tipo, vou abrir uma loja, até, por exemplo, tipo, técnicas, né? Sobre enfermagem, tipo, técnicas de tirar sangue, porque várias pessoas erram a veia, né? Tipo, várias pessoas erram a veia muito e tem pessoas que, tipo, nunca erram que tem uma mão super boa, sabe? Sim. Então, basicamente, a conclusão é que a gente pode usar a internet para pesquisar, mas pela nossa experiência, se tu se deixar ficar preso, tu vai continuar preso ali para sempre, né? E nunca, daqui 10 anos... Eu diria pra tu não... Assim, eu lembro que uma coisa que eu sempre falo pra mim mesmo desde pequena é não mente pra ti mesma. Tipo, eu não gosto de mentir, né? É um princípio que eu tenho, assim, então eu sempre evito ao máximo mentiras, mas principalmente mentir pra mim mesma. Então, eu não vou, tipo, tá ali rolando meu feed no momento de entretenimento, que eu tô sendo mesmo preguiçosa e procrastinadora e ficar mentindo pra mim mesma falando que não, mas eu tô consumindo conteúdos bons que vão agregar a minha vida. Então, assim, tira o teu tempo de entretenimento pra ser tempo de entretenimento e o tempo de estudo pra ser tempo de estudo. Então, aquela meia hora depois do almoço, fica ali rolando o teu feed pra nada, pra consumir coisas que tu gosta e tá tudo bem também. Mas, quando tu for estudar, tu tem que ter um plano de ação e que ele deve ser pensado também com o celular de lado, sabe?